Hoje nós vamos falar sobre a farmacologia na insuficiência cardíaca crônica. Lembrando que essa aula é focada para a parte farmacológica, então a gente não vai falar de quadro clínico, nem de diagnóstico, nem de classificação. Essa aula é dividida em duas. Essa primeira aula a gente vai falar sobre os fármacos que têm comprovação de aumento de sobrevida. E em uma segunda aula a gente vai falar dos fármacos que fazem parte do tratamento da insuficiência cardíaca crônica, mas que eles não têm comprovação de aumento de sobrevida, tá certo? Aqui são algumas referências que eu usei. E a gente vai começar com a definição. Insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa, na qual o coração ele é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Ou seja, o meu coração ele não está dando conta, né? Ou eu tenho uma demanda metabólica aumentada, ou eu tenho algum defeito estrutural no meu coração que ele não está conseguindo atender essa demanda de forma eficiente, né? Ele não está conseguindo se contrair de forma eficiente. Em toda doença, né, a fisiopatologia é muito importante, tanto para a parte de quadro clínico como para a parte de tratamento. E aqui a gente vai começar falando sobre a fisiopatologia. Como eu disse, esse meu coração ele não vai conseguir atender a demanda do organismo. Então eu vou ter uma sobrecarga cardíaca. Essa sobrecarga cardíaca, ela tem diversas etiologias. Eu posso ter uma etiologia isquêmica, né, que é uma das principais. Por exemplo, eu tive um infarto agudo do miocárdio e uma parte, né, uma parede do meu coração, ela fibrosou. E então esse meu coração ele não vai mais conseguir bater de forma eficiente. Eu posso ter uma causa hipertensiva, ou seja, eu tenho um aumento da minha resistência vascular periférica e esse meu coração ele vai ter que se contrair de uma forma mais vai ter que se contrair com mais força, né? Eu posso ter também causas extracardíacas, como causas endócrinas e hematológicas, como a tireotoxicose e anemia. Nesses casos, eu tenho que tratar a causa base, né? Eu não vou usar os fármacos que eu vou falar aqui agora. Mas o nosso corpo ele não fica parado vendo o nosso coração lá, coitado, tentando de toda maneira dar conta, né, do recado. Então ele vai ter mecanismos que vão ajudar o meu coração a tentar voltar ao equilíbrio. Quais são esses mecanismos? Eu vou ter o aumento da atividade simpática, eu vou ter a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona e vou ter uma hipertrofia miocárdica, certo? O que vai acontecer? Por conta da diminuição do débito cardíaco, eu vou ter uma diminuição da minha PA. E essa diminuição da PA ela é detectada pelos baroreceptores. O que vai acontecer? Eu vou aumentar a minha atividade simpática, né? Então, eu vou aumentar a minha frequência cardíaca, eu vou aumentar a minha força de contração, certo? Isso é o que ocorre inicialmente. Se eu tiver essa estimulação cardíaca de uma forma exagerada, de uma forma excessiva, o que pode acontecer? Eu posso ter o extravasamento de cálcio, que vai levar a um enrijecimento ventricular e a apoptose das células, e também tem uma atividade mitogênica que vai levar ao remodelamento cardíaco, certo? Então, no coração, né, a gente tem receptores beta-1. Esses receptores beta-1, eles vão causar o aumento da frequência cardíaca e também da força de contração. Uma segunda coisa que acontece é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que vai acontecer? Lá no meu rim, o aparelho justaglomerular, ele vai perceber o desbalanço da pressão, o desbalanço do fluxo e do sódio e vai liberar a renina, certo? A renina, ela vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1 e a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. E com isso eu vou aumentar a liberação de aldosterona. O que isso vai causar? Vai causar um aumento da resistência vascular periférica e retenção de sódio e água. Por quê? Porque a angiotensina ela causa uma vasoconstrição e tanto a angiotensina como a aldosterona elas vão causar uma absorção maior de sódio e, consequentemente, uma absorção maior de água. Isso vai levar a uma resistência um aumento da minha resistência vascular periférica e também vai reter só de água. Com isso, eu vou aumentar o meu volume circulante e vou, até certo ponto, aumentar o meu débito cardíaco. Outra coisa que acontece é a hipertrofia miocárdica. Aqui o que a gente tem que falar? Da lei de Frank-Starling. O que é essa lei de Frank-Starling? É a capacidade do músculo cardíaco de aumentar a força de contração com o aumento do retorno venoso, ou seja, quanto mais o músculo cardíaco é distendido, maior a minha força de contração.
Só que existe um limite. Então, vai ter um momento em que o aumento dessa minha distensão ventricular, ele não vai ser mais acompanhado do aumento da força de contração. Então, eu vou ter uma hipertrofia miocárdica, mas sem aumento da eficiência de contração do coração, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou ter uma ativação crônica do meu sistema nervoso simpático e do meu sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que isso vai levar? Como eu disse, né, aquela ativação excessiva, ela vai causar, pode causar aumento da liberação de cálcio, que vai levar ao enrijecimento do ventrículo, vai causar uma atividade mitogênica. E tudo isso vai levar à perda de miócitos, a uma hipertrofia e a uma fibrose. E, por conta disso, eu vou ter uma ativação neuromoral adicional. Isso vai se tornar um ciclo vicioso. Eu vou tentar toda hora compensar o que está desregulado, mas no final eu vou levar a uma falência cardíaca e à morte. Então, aqui nesse caso, a gente tem o que vai acontecer aqui? Vai acontecer um remodelamento cardíaco. Então, essa ativação excessiva do sistema nervoso simpático, essa ativação excessiva do sistema renina-angiotensina-aldosterona vão levar ao remodelamento cardíaco. Deixa eu escrever aqui. Ao remodelamento cardíaco. E o nosso tratamento, ele vai ser basicamente impedir esse remodelamento cardíaco. Eu vou tentar interromper esse ciclo. Para quê? Para que esse meu coração ele não sofra mais fibrose, não sofra mais a hipertrofia e não venha a falência cardíaca, certo? Então, toda a base do tratamento, ela vai ser para interromper esse ciclo. Do tratamento em si, né? A gente tem que lembrar que a gente tem a parte farmacológica e a parte não farmacológica. Da parte não farmacológica, a gente fala de dieta, de exercício físico, né? De cessação de tabagismo, de etilismo, da vacinação, enfim. E a parte do tratamento farmacológico. Lembrando que esse tratamento farmacológico são para pacientes com fração de ejeção reduzida, certo? Menor que 40%. E quais são os fármacos, né? Como eu disse, essa aula é dividida em duas e a gente vai falar aqui dos fármacos que alteram sobrevida. Então, a gente vai falar de inibidor da enzima conversora de angiotensina, de bloqueador do receptor de angiotensina, de antagonista dos receptores de mineralocorticoides, beta-bloqueadores, inibidores de neprilizina e dos receptores de angiotensina, que é sacubitril/valsartana, e nitrato hidralazina. E em outra aula a gente vai falar de diuréticos, digitálicos e vabradina. Começando, né, com os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Como eu já tinha falado, a gente tem um angiotensinogênio lá no fígado, que ele é transformado em angiotensina 1 pela renina. Essa minha angiotensina 1, ela é transformada em angiotensina 2 pela ECA. Só para a gente relembrar, né? Quais são os efeitos da angiotensina 2? Ela vai estimular a atividade simpática, ela vai aumentar a absorção de sódio e cloro e também vai fazer a excreção de potássio e vai reter água. Eu também tenho um estímulo para a secreção de aldosterona, que a aldosterona, ela também vai aumentar essa absorção de sódio e água e excreção de potássio. Vai ter uma vasoconstrição arterial e vai estimular a secreção de ADH, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter a inibição, né, da ECA, então eu vou ter uma diminuição dos níveis de angiotensina 2 e de aldosterona. Se eu diminuir os níveis de angiotensina 2 e aldosterona, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição do meu estímulo do sistema, uma diminuição do sistema nervoso central, né, simpático, né, no caso, uma diminuição da retenção de sódio e água, um aumento da vasodilatação do músculo liso vascular e um aumento dos níveis de bradicinina. O que isso vai causar? Vai causar uma diminuição da pré e da pós-carga e um aumento do meu débito cardíaco. Só para a gente relembrar, né, a bradicinina ela é um mediador inflamatório, então ela vai aumentar a permeabilidade capilar, ela é um broncoconstritor e um vasodilatador. Aqui é só para a gente fixar bem as ações, né? O que vai acontecer? Uma arteriodilatação, porque eu vou reduzir a pós-carga, eu vou reduzir a resistência, a resistência, então eu vou ajudar o meu coração. Lembrar que essa arteriodilatação é porque a angiotensina 2, ela causa uma vasoconstrição, então eu estou inibindo a formação da angiotensina 2, então eu estou causando uma arteriodilatação.
Da mesma maneira, a venodilatação. O que acontece quando eu venodilato? Eu reduzo a minha pré-carga, então eu reduzo o volume. Então, eu reduzo tanto a pós-carga como a pré-carga. Então, isso eu vou diminuir o trabalho do meu coração. Eu vou diminuir aquela sobrecarga cardíaca. Outros efeitos, né? Eu tenho uma redução dos efeitos diretos da angiotensina 2 sobre o miocárdio. Lembra que um dos principais problemas é o remodelamento cardíaco. Então, aqui eu estou impedindo que a angiotensina 2 ela haja nesse remodelamento cardíaco. Eu também tenho aumento dos níveis de bradicinina. Como a gente viu, a bradicinina ela é uma vasodilatadora. Então, aqui eu também estaria diminuindo a resistência, né, diminuindo a pós-carga, e eu reduzo a minha estimulação simpática, que a gente viu que aquela estimulação simpática excessiva, ela vai causar um aumento da liberação de cálcio, vai causar um enrijecimento da parede do meu ventrículo, vai causar uma atividade mitogênica. Então, tudo isso é deletério, tudo isso de forma excessiva é deletério. Então, os inibidores da ECA, eles vão tentar interromper esse ciclo. Aqui são os efeitos adversos, a gente tem que lembrar da hipotensão postural, porque, enfim, eu tô mexendo no meu balanço hídrico, né? Tô mexendo com sódio, tô mexendo com água. A insuficiência renal, isso porque o que acontece, né? A angiotensina 2, ela participa da regulação da taxa de filtração glomerular. O que ela faz? Ela causa uma vasoconstrição da arteríola eferente. Com a vasoconstrição da arteríola aferente, eu tenho um aumento da minha pressão de filtração glomerular. Isso ajuda a manter a minha taxa de filtração glomerular. O que acontece quando eu inibo a angiotensina 2, né? Eu inibo a formação da angiotensina 2 com IECA. Eu vou prejudicar essa autorregulação do fluxo renal e da taxa de filtração glomerular. Então, eu posso ter uma insuficiência renal, né? Se eu tiver uma estenose da artéria bilateral, por exemplo, no meu rim. A hiperportacemia, porque como a gente viu, a angiotensina 2, o que ela faz? Eu absorvo sódio, consequentemente água, e coloco o potássio para fora. Como tanto a angiotensina 2 como a aldosterona, elas vão estar inibidas, vão estar diminuídas, eu vou ter uma retenção de potássio. Por isso que eu posso ter uma hiperpotassemia. A tosse seca e o angioedema está relacionada à bradicinina. É a ECA, né? Ela degrada a bradicinina em peptídeos inativos. Como eu estou inibindo a ECA, eu vou ter um aumento da minha bradicinina. A gente viu que uma das funções da bradicinina, ela é um mediador inflamatório e ela aumenta a permeabilidade capilar. Então, isso pode causar angioedema. Lembrar que isso é raro, é menos de 1%, certo? E também pode causar tosse seca por causa daquela broncoconstrição que a bradicinina pode causar. Também não é, se eu não me engano, é cerca de 10% dos pacientes que pode ter tosse seca. E teratogenicidade, então ela não deve ser usada na gravidez. Aqui são os representantes, os principais, né? Captopril, enalapril, ramipril, lisinopril e peridopril. Os principais, né? Captopril e enalapril. Lembrar que a gente tem que começar com a dose baixa, né? Por conta que a gente tem que ficar avaliando os parâmetros de potássio, avaliando função renal. É esperado que cerca de 50% dos níveis de creatinina eles subam no início, tá certo? E aqui a dose-alvo que a gente pretende chegar, né? Eu vou falar de captopril, que tem o comprimido de 25 miligramas, a dose-alvo é de 50 miligramas até 3 vezes ao dia. Enalapril tem de 50, de 10 e de 20. A dose-alvo é de 10 a 20 miligramas 2 vezes ao dia. Pronto, a gente acabou de falar de ECA, certo? Os bloqueadores dos receptores de angiotensina, o que vai acontecer, né? Eu tenho a minha angiotensina 2, ela já está formada, e o meu bloqueador, como o nome já fala, né? Eu vou bloquear o receptor de angiotensina 2, do tipo 1. O que isso vai causar? Vai causar uma vasodilatação e uma diminuição da aldosterona, pelos aqueles mesmos motivos que a gente viu. Eu vou ficar repetindo, né, que é para ver se a gente grava. O que a angiotensina 2, a angiotensina 2 faz? Ela é vasoconstritora, ela aumenta a absorção de sódio, consequentemente de água, ela excreta potássio, certo? Ela ativa a liberação de aldosterona. O que a aldosterona faz? Ela coloca o sódio para dentro e excreta potássio. Então, eu estou inibindo a minha angiotensina 2. Então, o que eu vou causar? Uma vasodilatação e uma diminuição da aldosterona, certo? Quando eu falo que coloco sódio e potássio, ou
que eu coloco sódio para dentro e água, eu estou aumentando o meu volume circulatório, certo? Então, eu aumento o meu débito cardíaco. Os pontos principais, né, como eu falei, ela tem ações semelhantes aos IECAs. Lembrar que ela tem menor incidência de tosse e angioedema. Por quê? Porque aqui eu não estou inibindo a ECA. A ECA, ela transforma a bradicinina em peptídeos inativos. E aqui eu não aumento os níveis de bradicinina. Então, por isso que eu vou ter uma menor incidência de tosse e angioedema. Porque, como a gente viu, a bradicinina, ela é um mediador inflamatório, ela aumenta a permeabilidade capilar e ela é um broncoconstritor, certo? E lembrar que os BRAs, né, os bloqueadores do receptor de angiotensina, também são teratogênicos. Aqui são os representantes, a candazartana, losartana, que eu acho que talvez seja o mais conhecido, e também a valsartana, né? A losartana a gente tem de 50 miligramas, que a gente tem que usar de 100 a 150 miligramas uma vez ao dia. E a valsartana, que a dose alva é de 320 miligramas uma vez ao dia. Essas doses, eu esqueci de falar no começo, mas eu peguei da diretriz, certo? E os antagonistas de mineralocorticoides. Eles são antagonistas diretos da aldosterona. Então, como a gente viu, o que a aldosterona faz? Aqui, né? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Ops. Só um minuto. O que a aldosterona faz? Tá bem aqui a aldosterona, certo? O que ela vai fazer? Ela vai colocar o sódio para dentro, junto com o sódio entra a água e vai colocar o potássio para fora, certo? Se eu estou inibindo a aldosterona, eu estou impedindo o sódio de entrar. Se o sódio não entra, a água não entra. Se a água não entra, eu não tenho um aumento do meu volume circulatório. Então, eu não vou estar sobrecarregando ainda mais o meu coração, certo? Então, eu vou reduzir a retenção de sal. Lembrar que eu também vou estar interferindo na hipertrofia miocárdica. Então, eu vou reduzir o remodelamento cardíaco. Aqui os representantes, né? A gente tem a espironolactona, que tem de 25 e de 100 miligramas. A dose é de 25 a 50 miligramas uma vez ao dia. E tem a escleronona, que até onde eu vi não estava disponível no Brasil, não sei se ainda está, se agora está, né? A escleronona, ela tem menor incidência de efeitos adversos endócrinos devido à sua menor afinidade pelos receptores de glicocorticoides, androgênios e progesterona. Não sei se vocês estão lembrados, mas um dos efeitos colaterais, né, da espironolactona é a ginecomastia. Então, a escleronona, ela tem essa vantagem, né, de ter menor afinidade aos receptores de glicocorticoides e de andrógenos. A gente vai falar dos beta-bloqueadores. Lembrar que os beta-bloqueadores, a gente viu que aquela atividade simpática excessiva, ela está relacionada a um aumento de cálcio, está relacionada a um enrijecimento do meu coração e a uma atividade mitogênica. Então, isso tudo, de uma forma excessiva, ela é prejudicial. O que os beta-bloqueadores vão fazer? Eles vão reduzir a frequência cardíaca, vão inibir a liberação de renina e diminui o remodelamento cardíaco, a hipertrofia e a morte celular. Os efeitos adversos, né? A gente tem hipotensão, bradicardia e piora da asma. Lembrar que a gente tem receptor beta 2 no pulmão, certo? Então, se eu estou bloqueando o receptor beta no pulmão, ele causa uma broncodilatação. Se eu bloqueio nessa broncodilatação, eu posso causar uma broncoconstrição e isso pode piorar a asma. Para isso, a gente usa beta-bloqueadores seletivos. Aqui, né, os representantes. Lembrar que não são todos os beta-bloqueadores que eles têm comprovação de aumento de sobrevida. A gente tem só 3. Tem um mnemônico, não sei se é mnemônico, né, que a gente fala. Opa, só um minuto. Mais uma coisa que a gente usa, que eu uso com os meus colegas, né, que é MiCAB, né, pra gente lembrar. Que é carvedilol, bisoprolol e succinato de metoprolol. Lembrar que só são esses 3 que têm comprovação de aumento de sobrevida. O carvedilol, ele é da terceira geração, ele é um antagonista adrenoreceptor beta não seletivo e ele também bloqueia adrenoreceptores alfa. O bisoprolol, ele é da segunda geração, ele é um beta 1 seletivo e o succinato de metoprolol também é da segunda geração e também é seletivo, se é certo e que são as doses.
o sacubitril valsartana, certo? Vamos lá. O que acontece? É um entresto, né? O que acontece? Essa minha ativação excessiva do sistema renina, angiotensina, aldosterona e de outros mecanismos, eles vão aumentar a volemia e a natremia. Novamente eu vou falar que é para ficar bem guardado, certo? O que acontece? A angiotensina, ela vai aumentar a minha absorção de sódio e a minha absorção de água. E ela também estimula a secreção de aldosterona. E a aldosterona, ela também aumenta eu acho que eu falei errado. Vamos lá. Eu tenho a minha angiotensina 2, ela vai causar aumentar a absorção de sódio e da absorção de água. E vai também fazer com que haja um aumento da liberação de aldosterona, que a aldosterona também aumenta a absorção de sódio e a absorção de água. Então, eu vou aumentar a minha volemia e a minha natremia, certo? Só que a gente viu que esse sistema ele está sendo ativado de uma forma excessiva. Então, o que o meu corpo tenta fazer, né, para equilibrar? Eu tenho a liberação de peptídeos natriuréticos, que é o ProANP e o ProBNP. Desculpa, já vou tossir um pouquinho. O que é o ANP, né? Ele é o peptídeo natriurético atrial e o BNP, ele é o peptídeo natriurético cerebral. Apesar de ser cerebral, a maior concentração dele, né, apesar do nome, né, porque ele foi encontrado no cérebro de porco, se eu não me engano, mas a maior concentração dele está no ventrículo. O que eles fazem, né? Eles promovem a natriurese, como o próprio nome diz, né, que são peptídeos natriuréticos. Isso para tentar manter o equilíbrio. Eu vou tentar jogar mais sódio fora e com isso eu não vou absorver sódio, não vou absorver água e eu não tenho esse aumento excessivo da minha volemia. E não vou sobrecarregar o meu coração. Só que tem um problema, esses peptídeos natriuréticos, eles são degradados pela neprilisina. Aí o que foi pensado? Não, foi feito, né, o sacubitril, que ele é um inibidor da neprilisina, e se eu estou inibindo quem degrada, então eu vou aumentar os níveis de BNP e ANP e vai favorecer a minha natriurese, certo? Só para a gente relembrar, né, daqueles efeitos da ativação excessiva do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu vou ter vasoconstrição, porque a minha angiotensina 2 ela é vasoconstritora. Eu vou ter fibrose, porque a angiotensina 2 ela age no coração, naquele remodelamento cardíaco. Eu vou ter retenção de sódio, tanto pela angiotensina 2 como pela aldosterona, que vão favorecer a absorção de sódio. Vou ter hipertrofia. E os efeitos do peptídeos vasoativos e do BRA, o que eles vão causar, né? Eles vão causar uma vasodilatação, vão causar natriurese, supressão da aldosterona e da antifibrose, certo? Por quê? Porque eu vou estar usando o sacubitril, eu esqueci de explicar, né? Porque eu vou estar usando, eu vou estar usando o sacubitril, que ele é um inibidor de neprilisina, e vou estar usando a valsartana, que a gente já viu que é um bloqueador dos receptores de angiotensina 2. Então, eu vou ter uma supressão dessa minha aldosterona, vou ter vasodilatação, vou ter natriurese e vou ter esse efeito antifibrose. Pronto, dito isso, agora a gente vai falar do dinitrato de isosorbida e da hidralazina. A hidralazina, ela é um vasodilatador arteriolar direto. O que é que se sabe, assim, da hidralazina, né? Sabe-se que ela tem uma liberação, causa a liberação de catecolaminas intravasculares, que vai causar uma vasodilatação arteriolar. A vasodilatação arteriolar, ela vai reduzir a pré-carga, a pós-carga, e com isso vai facilitar o trabalho do meu coração. Eu tenho também o dinitrato de isosorbida. O nitrato ele vai aumentar a concentração, né, de óxido nítrico. O óxido nítrico ele é vasodilatador, ele é vasodilatador. E em concentrações baixas, né, vasodilatador, isso vai reduzir a pré-carga. Então, eu estou reduzindo tanto a pós-carga como a pré-carga. Então, eu vou facilitar o trabalho do meu coração, certo? Lembrar dos efeitos adversos, né? Eu posso ter cefaleia, posso ter hipotensão, taquicardia, lúpus induzido por fármacos, né? Que é a hidralazina, que a hidralazina pode causar. Tem também uma coisinha que a gente usa, né? Para lembrar do lupus like,
que é PHDI, que é a pirazinamida, hidralazina, difenitoína e isoniazida, que são outras drogas que podem causar, que podem induzir o lupus-like. Existem outras, certo? Milhares. Milhares não, né? Mas um bocado. Que também pode induzir lupus-like, mas aqui só para a gente lembrar de algumas. Aqui a posologia da hidralazina e do dinitrato de isosorbida, para quem interessar, né? E agora, né? O que a gente não pode deixar de fazer? Eu acabei de dizer no começo da aula, né, que esses fármacos, eles aumentam sobrevida, então não posso deixar de usar esses fármacos. Agora a gente vai ver como é que a gente vai usar cada um, né? É lembrar que a gente tem uma terapia tripla, que é do IECA ou BRA, do beta-bloqueador e dos antagonistas dos receptores de mineralocorticoide, que eles devem ser usados para qualquer paciente, para qualquer paciente que tenha disfunção de ventrículo esquerdo sintomática com fração de ejeção menor que 40, certo? De qualquer etiologia, certo? Eu vou usar IECA ou BRA, beta-bloqueador e antagonista dos receptores de mineralocorticoide. Eu não sei apagar aqui, então vai ficar meio bagunçadinho assim mesmo. O IECA, né? É preferível usar. O BRA eu uso quando eu tenho intolerância ou alergia aos IECAs. Eu uso beta-bloqueador, que pode ser o bisoprolol, carvedilol ou succinato de metropolol. E os antagonistas dos receptores de mineralocorticoide. A hidralazina e o nitrato de isosorbida, eles são usados, eles têm comprovação de redução de mortalidade nos pacientes autodeclarados afrodescendentes, porque nesses pacientes eu não tenho uma resposta adequada dos inibidores da ECA, né? Não tenho uma resposta adequada nesses pacientes usando esses fármacos, mas foi visto no estudo que hidralazina e nitrato para esses pacientes, eles diminuem a mortalidade em classes funcionais avançadas, né, 3 e 4. Outros tratamentos que eles reduzem a mortalidade, eu tenho o sarcobitril valsartana, que eu falei para vocês, que eles podem ser usados no lugar do IECA ou BRA, para disfunção de ventrículo esquerdo sintomática e já em uso de terapêuticas otimizadas, já em uso daquela tripla terapia, certo? Então, eu não vou adicionar o sarcobitril valsartano, eu vou substituir o sarcobitril valsartano, eu vou substituir o IECA ou BRA por sarcobitril valsartano, certo? Nesses pacientes que já estão em dose máxima, já estão usando as 3 medicações, eu posso fazer essa substituição. E também posso usar hidralazina e nitrato para pacientes que têm contraindicação para o uso de IECA ou BRA de qualquer raça, porque a gente tinha visto que hidralazina e nitrato, eles tinham diminuído sobrevida, tinha aumentado sobrevida em pacientes afrodescendentes. Mas aqui eu também posso substituir o IECA ou BRA por hidralazina e nitrato em pacientes de qualquer raça. Aqui são algumas considerações para a gente lembrar, né? O que eu digo que é uma pessoa que tem intolerância aos IECAs? É quando eu tenho uma tosse persistente e debilitante ou a ocorrência de angioedema. O que eu faço nesses casos? Eu uso o BRA, eu troco o IECA pelo BRA. E nos casos de hipercalemia persistente e recorrente ou perda da função renal com IECA ou BRA, eu posso usar nitrato e hidralazina. Não se deve administrar a combinação de IECA e BRA em pacientes em uso de antagonista de aldosterona, pelo risco de efeitos colaterais, em especial a hipercalemia. Por quê? A gente viu que tanto a angiotensina 2 como a aldosterona, o que elas vão fazer? Vão colocar o sódio para dentro e vão excretar o potássio. Como eu estou inibindo a angiotensina 2 e estou inibindo a aldosterona, eu estou retendo potássio. E então, se eu usar a combinação, né, desses 3 fármacos, eu posso causar uma hipercalemia, porque eu estou retendo muito, muito potássio. Lembrar que em pacientes com pneumopatia, mesmo naqueles pacientes asmáticos, eles podem usar beta-bloqueador. Lembrar que esse tratamento, gente, ele aumenta a sobrevida, então eu devo usar beta-bloqueador. O que eu vou fazer nesses pacientes? Eu vou usar beta-bloqueadores com maior seletividade, como bisoprolol e nebivolol. Eu não tinha falado do nebivolol,
naqueles 3 fármacos, mas teve um estudo em que em pacientes com mais de 70 anos, né, haveria um benefício, né, do nebivolol. Deve-se evitar o uso de espironolactona em pacientes com insuficiência renal avançada, com creatinina maior que 2,5 e em pacientes com hipercalemia persistente, né? Lembrando que a espironolactona ela é poupador de potássio. Então, com potássio maior que 5,9, eu devo evitar o uso de espironolactona. Aqui, né, só pra gente fechar. Ops, tá terminando. Eu não sei mexer direito, mas eu queria, pronto. Aqui, né, pra gente lembrar da terapia tripla, certo? A minha terapia tripla com IECA ou BRA, né, se eu tiver aquela intolerância, com beta-bloqueador e antagonista mineralocorticoide. Então, eu vou fazer toda uma avaliação e depois eu vejo se eu mantenho a terapia, se eu faço aquela substituição, certo? Lembrar que que eu posso usar, né, sacubitril valsartana naqueles pacientes que, apesar dessa terapia tripla, ainda continuam sintomáticos e eu substituo o IE-Cobrar pelo sacubitril valsartana, certo? É isso, gente. Essa é a minha primeira aula, então teve algumas intercorrências. Talvez tenha alguns latidos de cachorro, não sei, porque os meus cachorros ficam latindo. Mas é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, algum equívoco, algum erro que eventualmente eu cometi, né? Porque a gente vai falando e às vezes não se toca, vocês podem falar. Tem também aqui no Instagram. Eu fiz um Instagram, né, Farmacopower, se vocês puderem seguir, lá eu vou tentar postar algumas coisas, alguns conteúdos mais resumidos. Mas é isso e muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E é isso, obrigada.